Hora de falar sobre o Vasco da Gama com duas novidades. Breno Lopes mais perto de ser contratado, atacante do Palmeiras, é homem de confiança do Abel, mas pesam contra a permanência dele no Verdão alguns pontos. O Breno tem perdido espaço e é muito criticado pelo torcedor. Para completar, seu contrato se encerra em dezembro, ou seja, a partir da metade do ano ele já pode assinar um pré-contrato. E no segundo semestre o Palmeiras vai contar com as voltas do Dudu e do Bruno Rodrigues, que estão machucados. Diante disso, a tendência é que o Breno Lopes tenha ainda menos espaço. É isso que está sendo discutido entre as partes. Alexandre Matos, por parte do Vasco, tentando convencê-lo a se mudar para São Januário, os dirigentes do Palmeiras e o André Cury, que é o representante do jogador. Enquanto a situação do Breno Lopes não é resolvida, o Vasco cogita a possibilidade de fechar com o Duqueiroz, volante de 24 anos de idade, revelado no Corinthians, que pertence ao Zenit. Ele perdeu espaço no clube russo e chegou a ser cogitado para jogar no Grêmio. Não houve acordo e agora surgiu a possibilidade dele se mudar pro Vasco. É importante lembrar que sempre vai haver a necessidade, num primeiro momento, de aprovação da 777, caso contrário, não vai haver qualquer possibilidade de acordo. Bora te explicar agora sobre uma guerra que se tornou declarada no Vasco da Gama. De um lado o Pedrinho, do outro a 777. Nos últimos dias, o Pedrinho solicitou à diretoria da 777 que enviasse todos os negócios de compra e venda feitos desde o início da 777 no Vasco. A resposta foi não. A alegação é de que a 777 só pode apresentar os contratos fechados na gestão do Pedrinho. O que aconteceu antes dele não diz respeito ao Pedrinho. O Pedrinho ficou muito chateado com essa história e não aceitou o não. E vai trabalhar nos órgãos internos do clube para que ele tenha direito a essa documentação. Por trás disso, há uma série de outros envolvimentos. O Pedrinho está muito incomodado e chateado com o fato de a 777 excluir o presidente do clube de praticamente todas as grandes decisões. Em nada o Pedrinho é consultado em relação a reforços, em relação a decisões para a restante da temporada. A 777 fez do Pedrinho uma figura decorativa, algo que tem incomodado demais. Outro lance que também pegou, o Pedrinho não gostou de saber que bares, bilheteria e seguranças nos jogos ficam todos para 777. Ele entendia que isso deveria ficar com o Vasco da Gama. Diante desse cenário, por tudo que eu contei para vocês, o Pedrinho tem afirmado para pessoas próximas que se a 777 der qualquer mancada, vai correr esse risco de quebra do contrato. Nicola, que tipo de mancada? Vale a lembrança de que no ano passado, por exemplo, a 7777 atrasou nos aportes programados, aquela grana que precisa entrar no clube. Jorge Salgado, mais paciente do que o Pedrinho, acabou contemporizando e aceitando esse atraso. Se isso voltar a acontecer, a 777 vai correr o risco de ter a quebra do contrato. Só para fechar sobre o Cruz Maltino, Pedro Henrique já aceitou a proposta do Vasco, agora falta que a 777 aprove a compra do jogador junto ao Internacional. Não será empréstimo e sim compra. Outro jogador que surgiu especulado no Vasco, Checa, volante português, que pertence ao Rennes da França. Ele já atuou com o Léo Jardim, inclusive foram campeões por lá. Então, amigo, deixa eu começar com esse assunto aqui da TV Globo, que ela pagou 2 bilhões e 100 milhões de reais aos clubes da Série A em 2023. Mas o que é isso, Hélito? É o contrato de TV aberta, pay-per-view, né, TV fechada também, aquele pacote que ela tem com os clubes da Série A. O Flamengo foi o clube que mais faturou. Esse levantamento foi feito pelo UOL, tá, gente? É 275 milhões e 200 mil reais. Em segundo veio o Corinthians com 187 milhões e 200 mil reais, quase 100 milhões a menos, né? O Grêmio faturou 170 milhões e 100, o Palmeiras foi o quarto, 162 milhões e 600, o Galo foi o quinto, 121 milhões e 200, o Botafogo foi o sexto, 112 milhões e meio, São Paulo, sétimo, 111 milhões e 700, o Fluminense foi o oitavo com 105 milhões e 700, o Internacional com 105 milhões e meio, o Cruzeiro foi o 10º, depois de 3 anos na Série B, o Cruzeiro voltou e faturou 98 milhões e meio. O Vasco foi o 11º, faturou 97 milhões e 600 mil reais. O Bragantino foi o 12º, com 85 milhões e 800. O Fortaleza, 13º, com 73 milhões e 600.
Bahia, 14º com 72 milhões e 100. O Cuiabá faturou 66 milhões. O Santos, 16º com 64 milhões e 200. O Coritiba, 17º com 49 milhões e 900. O Goiás, com 94 milhões e 400, o América foi o 19º com 42 milhões e 800 mil reais e o 20º Atlético Paranaense, 41 milhões e 800 mil reais. Acho legal trazer esses números aí para você. Com relação ao Vasco da Gama, hoje foi de apresentações do goleiro Kehler, que vem emprestado pelo Inter, o Vitor Luiz, lateral esquerdo, o volante Pablo Galdames e o atacante Adson. Mas quem chamou a atenção foi Alexandre Matos, falando sobre o processo de contratações, como que a 777 se comporta, ela que é a palavra final, e explicou numa longa resposta a respeito desse tema. Vim para o Vasco sabendo que é uma nova ordem no futebol, uma SAF, uma empresa. E a empresa, ela toca o clube como uma empresa, né? Obviamente que o futebol, ele está com o tempo. Talvez a principal dela seja a tomada de decisão com risco. No futebol, principalmente no futebol brasileiro, o risco, ele faz parte de tudo, porque a gente trabalha com seres humanos e não com máquinas. E, às vezes, o risco, ele te faz recuar ou não, né? No caso de uma empresa, ela procura ser o menor risco possível. No futebol, às vezes, você arrisca um pouco mais, novamente, por ser seres humanos, e o resultado pode vir, pode não vir, você tem que ter as saídas e a organização para que isso não cause problemas, como causaram em vários diversos clubes, como, por exemplo, no próprio Vasco durante os anos. Eu acho que eu tenho três grandes desafios aqui. Primeiro, a comunicação correta do projeto para o torcedor. Eu sei que o torcedor está muito ansioso, eu sei que o torcedor vem de anos, vamos colocar 20 anos, né? Que é o que eu escuto bastante, sofrendo com essa situação, querendo o Vasco protagonista, o Vasco brigando por títulos, o Vasco realmente ali nas páginas ali de campeões, etc. Comunicar com muita transparência o que é o objetivo, o que é. E além disso, ele compreender isso, não significa que ele não vai pressionar, não vai querer títulos, não vai criticar, não vai cobrar, não é isso. Mas quando ele sabe o objetivo claro do projeto, e a maneira como está se pensando o projeto, ele compreende, às vezes, algumas tomadas de decisões que, num primeiro momento, podem parecer incompreensíveis. Mas por que fez isso, não fez aquilo? Por que deixou de fazer isso? E o projeto é claro, o projeto é uma empresa que ainda está conhecendo também o futebol brasileiro, né? Está o quê? 1 ano e meio aqui, se não me engano, né? Que teve um cenário ano passado, você vê a mudança que foi do início do ano para o meio do ano, né? Do cenário. Essa empresa, ela ainda está absorvendo bastante do perfil de jogadores que estão aqui e o perfil de jogadores que são do grupo e da Europa, enfim, para outros mercados do mundo. Então, entender os objetivos claros. E o objetivo do Vasco esse ano é ficar naquela primeira página ali do Campeonato Brasileiro. Ponto. O Vasco quer ser campeão? Claro, se perguntar para o Adson aqui, ele veio para cá para isso. O que eu te falei no primeiro momento? Vamos brigar, vamos, né? Vitor Luiz me conhece. Me falou ali, eu quero ir com você, porque eu sei que você é vitorioso, foi campeão comigo, fomos brasileiro, 1 ou 2, nem lembro. Então, assim, esse é o primeiro passo. Então, definitivamente, o torcedor precisa saber o objetivo claramente. O objetivo é, esse ano, está melhor do que o ano passado. O que significa isso? Não passar o sufoco que passou ano passado. Esse é o objetivo, é assim que nós estamos trabalhando. E muitas vezes, tem as limitações de perfil, limitações de orçamento, limitações de números. Se você analisar, o Vasco já contratou aí 9, 10, colocando jogadores que a gente teve que comprar, que já estavam no elenco, como o Paulo, renovando Praxedes. Então, isso é um número relevante para os investidores, para o board da 777. Eu não falo com ele que tem 4, 5, 6, 7 contratações. Os números são 10, 11, as mexidas. Então, isso tudo chega, isso tudo que precisa ser compreendido.
Esse é o primeiro desafio, essa comunicação clara dos objetivos para o torcedor. Segundo desafio, a ansiedade que tem da comissão técnica. Nosso treinador é um treinador extremamente vitorioso, que já está há anos aí no mercado. Então eu preciso estar ali no meio, tentando apaziguar. Às vezes vejo aqui as comunicações, olha, precisamos contratar, e precisamos, eu sei que nós precisamos, nós acabamos de perder 2 jogadores, e quando a gente começa um projeto há um ano, onde tiveram 24, 25 contratações, se você pegar que se der certo, metade dá certo, você tem no mínimo 12 aí que você precisa mexer, no mínimo. Então, essa ansiedade da comissão, obviamente de todos, minha também. E o terceiro ponto, que é a minha própria ansiedade. Eu sou conhecido no mercado pela agilidade, por agressividade, por montagem de elencos que foram 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Série C, vice-campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense, com um orçamento bem menor do que os outros. Então, assim, entender que ainda a palavra final não é minha. Eu direciono alguns caminhos que eu faria e alguns são aceitos, outros não. Às vezes eu coloco algumas necessidades que, por vários fatores, ou perfil, ou orçamento, ou número, enfim, é dito não. E a gente tem que compreender isso e bola para frente. E é assim que nós vamos levar até o fim. Então, essa compreensão definitiva, que é uma empresa que tem os seus objetivos claros, que é claro, o Vasco autossustentável, o Vasco organizado, consequentemente se aproximando de títulos, de vitórias, que é o que o torcedor quer. Mas que isso vai levar tempo, não vai ser da noite para o dia. Eu estou no Vasco há 30 dias. Não vou conseguir resolver o Vasco em 30 dias. Tem projetos que são mega vitoriosos hoje, que demoraram 5, 6, 7 anos para começar a dar algum fruto. Então, de novo, entendo a crítica, a cobrança, ok, mas precisa compreender o objetivo. Então, muitas vezes, se parar e pensar o objetivo, vai entender por que fez uma ação ou não fez, por que trouxe um jogador ou não trouxe, por que contratou um jogador ou não trouxe. Está aqui um exemplo aqui do meu lado. Né? O Adson foi um montante importante, que ele vale, um jogador aí de 23, 24 anos, que se talvez tivesse em outro perfil de objetivo é ganhar agora, não sei o quê, o Adson seria muito bem-vindo. Mas talvez se não fosse o Adson, pelo valor de 5 milhões de euros, não fosse o Adson, talvez esse dinheiro fosse em 2, 3 jogadores de 30, 31 e estaria mais jogadores e não um só. Então é essa compreensão do porquê é que precisa estar, senão vai estar sempre achando ruim, vai estar sempre sofrendo, vai estar sempre achando que ninguém que está aqui, ou na minha cadeira, ou na do Ramon, ou dos jogadores, vai servir. Então nós precisamos definitivamente dessa compreensão do que é uma empresa dentro de um clube de futebol. Organização, gestão, projeto de médio a longo prazo, ideias que não são imediatistas, não se quer ganhar a qualquer preço, não se quer ganhar para ontem, quer ganhar organizado. Esses são os pilares que vão mover o Vasco. Por isso que muitas vezes nós não vamos. Outra coisa que eu sei que incomoda, às vezes rivais que não têm esse pensamento de gestão, ou que até têm, mas estão com projetos a longo prazo já fazendo isso, fazem movimentos diferentes. Sim, porque cada um tem que ver o seu umbigo, cada um tem que analisar o que você tem. O Vasco tem um projeto de 1 ano e meio, que precisa ainda se solidificar, e isso vai levar um tempo. A imprensa também quis saber como é a questão das contratações, né? E o orçamento e os substitutos para Paulinho e Jair, que serão operados, cada um de um joelho, ambos de ligamento cruzado e parando por tempo indeterminado. Em menos de 24 horas eu já dei 2, 3 opções. Estou esperando aprovar. Se aprovar, virão. O que é aprovar? Perfil. Esse jogador é bom para o nosso elenco, mediante isso. Quantidade? Não, 3 não, 2 não, vamos trazer 1. Orçamento, aí nós temos nosso CEO para falar, né? É claro que essa organização ela é fundamental e correta. O que nós precisamos, novamente, é ajustar isso dentro do futebol, especialmente o futebol brasileiro, senão a gente perde competitividade. E eu já disse isso internamente. E a gente perde competitividade. Então, tá lá. Se aprovarem, se achar que é interessante, e se não for também, tudo certo. Né? A gente vai seguir com o que a gente tem. A gente tem bons jogadores no elenco e a gente vai seguir com isso. É assim que nós vamos levar. O Esforço, o argentino que está no pré-olímpico, ele está contratado, falta assinar.
Tá, o Alexandre vai confirmar que só anuncia depois que assina. E os investimentos, se foram altos para essa janela, como que está sendo? O Vasco fez um investimento grande, alto, que é o que precisa ser feito, né, para tentar conseguir resultados, conseguir protagonismo, que é o objetivo principal, sem dúvida alguma, é o Vasco não passar o que passou ano passado, enfim, ter o crescimento ano a ano, né? E em relação a números, é uma coisa muito interna, jogadores você citou, enquanto não tiver assinado a gente não pode falar, mas cabe a mim até a criatividade. Nem sempre você precisa ter investimento para trazer um bom jogador. Às vezes um empréstimo, enfim, tem que ter criatividade, é isso que eu estou... A minha função e obrigação é passar opções, comprando, não comprando, mais experiente, mais jovem, empréstimo com obrigação, empréstimo com opção. Essa é o que eu fiz durante toda a minha carreira. E, obviamente, hoje eu preciso ainda... o sim ou não está na minha alçada. Eu preciso esperar para ver, isso dá, isso não dá, isso aqui nós vamos nesse caminho, isso nós vamos esperar um pouquinho. É igual eu falei, está tudo certo. O importante é o Vasco continuar organizado e as coisas irem acontecendo. O que preza é todo mundo estar entendendo como que é o projeto. Isso precisa estar bem claro para essa compreensão fazer com que a compreensão de tomadas de decisões ela não seja de uma maneira que continue pressão por achar que poderia ter feito alguma coisa diferente e não é permitido e não vai ser feito. Entende? É isso que precisa entender. Então, o Alexandre Matos, ele que está fazendo de tudo, até o torcedor vascaíno está chateado, tem protestos aí contra a 77 que está demorando para fazer as contratações e querendo jogadores de ponta, né? Querendo jogadores que possam chegar e arrebentar com a camisa do Vasco da Gama. Vamos aguardar as próximas horas até março. A janela vai até que dia aqui? Se não me engano, dia 11, até dia 7 de março. Até 7 de março. Então, até daqui a mais um mês, o Vasco pode contratar para esta primeira janela. Bem, deixa o seu comentário aí. O que você achou das palavras do Alexandre, da 777? Fique à vontade aí para você fazer o seu comentário conosco. Minha rapaziada vascaína, o Vasco segue aí nas buscas das contratações, né? Principalmente depois das lesões aí dos seus jogadores. Jair, Paulinho, né? O Venguete aí também sentindo dois. Então o Vasco precisa contratar, né? Só que tem um problema aí com a 777, né? Demora a responder, demora a falar quem vai ser contratado ou não, né? E tá ainda essa briga aí com o Pedrinho. Essa briga aí das dirigentes, né? Que a 777 afastou totalmente o Pedrinho de todas as negociações, né? De tudo escondido do presidente do Vasco, né? O cara não tem voz nenhuma para mandar em nada e tá nessa aí, esse problema, né? Então deixa a sua opinião aí, o que você acha sobre isso, se inscreve no canal se não é inscrito, tiver notificação e deixa seu like.